Então, pessoal, estamos em mais uma conversa sobre atualização do Código Civil. Dessa vez estou eu como diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS, com o doutor Alexandre Valente Celistre, que é o subdiretor do Departamento de Direito Civil do IARGS, e viemos conversar aqui sobre uma mudança muito importante que está sendo proposta aí no projeto de lei número 4 de 2025 acerca da atualização do Código Civil, que é as consequências do descumprimento dos princípios da função social do contrato e do princípio da boa-fé contratual. No regime jurídico que temos hoje, o descumprimento de ambos princípios gera nulidade absoluta dos negócios jurídicos ou das cláusulas contratuais, né? Mas agora, com a proposta de atualização do Código Civil, o desrespeito, o descumprimento da função social do contrato gera nulidade absoluta e o descumprimento da boa-fé contratual gera o inadimplemento. E aí chega aquela discussão, doutor Celistre, essa mudança, afinal de contas, como que se muda, pelo menos o princípio da boa-fé deixa de ser uma nulidade absoluta para ser um descumprimento contratual? Por que isso? Por que essa mudança? Bom, eu estava aqui analisando, pensando e estudando, principalmente o princípio da boa-fé, e o princípio da função social, obviamente, e as suas distinções, e talvez seja a distinção entre eles, a abrangência deles, que leve a essa distinção acerca da consequência do descumprimento. A boa-fé, né, no artigo 422 do Código Civil, como aquele princípio que regula a relação entre os contratantes, ou seja, né, diz respeito aos contratantes, e a função social como um princípio que diz respeito à relação dos contratantes para com a sociedade, ou seja, como o contrato dos contratantes se incorpora dentro da sociedade, dentro da República, dentro da Constituição Federal. E assim tem uma abrangência coletiva, digamos assim. Enquanto a boa-fé tem uma abrangência individual entre os contratantes, a função social teria uma abrangência coletiva, uma abrangência erga omnes, uma abrangência meta-individual que diz respeito para com a sociedade. E talvez sim, a partir daí, os efeitos tenham que ser diferentes, efetivamente. Não sei se é isso que tu acha, Alexandre. O que tu pode nos dizer, meu caro? Tudo bem, Arnaldo? É uma satisfação poder participar de novo desse ciclo de debates das atualizações do Código Civil, do IARGS, um evento muito importante assim, para nós, poder ter esse acesso através do YouTube. Mas assim, indo direto ao ponto, sem rodeio, esse tema que tu me trouxe, ele traz uma distinção considerável sobre duas consequências jurídicas que são muito relevantes no campo contratual. A nulidade contratual, como disseste, prevista no parágrafo 2º do artigo 421, e o inadimplemento contratual, do 422-A. E são duas sanções distintas, que são derivadas de duas violações diferentes. Como tu bem disseste, uma está voltada ao conteúdo objetivo do contrato, a função social, e a outra ao comportamento subjetivo das partes, a boa-fé. Então, assim, dentro dessa premissa, é muito importante assim que a gente perceba. Lendo aqui o artigo, fica mais fácil da gente dimensionar. Quer que Parágrafo eu 2º aqui leia? do 421. Não, eu posso ler aqui. A cláusula contratual que violar a função social do contrato é nula de pleno direito. Bueno, isso reflete uma concepção contemporânea do contrato como um instrumento funcional, voltado não apenas ao interesse privado das partes, mas a uma realização de valores
que estão abrangidos na Constituição. O Ponte de Miranda já dizia que a nulidade é um nada jurídico. Então, é uma sanção ontológica que estipula como incompatível dentro da ordem pública. Tá? Mas a Judite Martins Costa, ela vai além. Ela entende que a função social opera como um princípio estruturante dentro da dogmática do contrato. Então, não é apenas uma exceção, mas uma condição de validade e eficácia plena. Então, tu vê, é uma dimensão muito maior do que nós estamos trazendo na atualidade. Inclusive a Judite, inclusive a Judite, ela liga a função social à socialidade do contrato, que está conectada com a solidariedade do artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Então, ela faz esse link da função social com a Constituição Federal, que é muito interessante também. Sim, por isso. Ela traz também as cláusulas que violam valores como a dignidade humana, o equilíbrio contratual, a proteção da parte vulnerável e suficiente, ou questões ambientais na contratação, elas são nulas de pleno direito. Ponto. Não há meio termo nessa situação. Por E ofensa à assim, Constituição Federal. exatamente. E aí, o 422A traz o seguinte: os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé são de ordem pública e a sua violação gera inadimplemento contratual. Bom, Vamos fazer um parênteses eu não tinha falado sobre a confiança e vamos botar a confiança na jogada também. A claro, confiança, né, tradicionalmente identificada como uma fase pré-contratual, né, que gera expectativas, que já era um princípio jurídico, passa a estar positivado, então, pelo projeto de lei número 4 de 2025, não havendo mais dúvidas que a boa-fé ela abrange também a fase pré-contratual a partir do princípio da confiança. claro. Não, porque assim, ó, quando a gente trata nesse artigo, ele está reconhecendo expressamente a relação entre as partes, como cooperativa e ética. Então, a boa-fé objetiva, ela não diz respeito à intenção interna, mas ao comportamento esperado dentro das relações jurídicas. Então, se eu não me engano, é a Cláudia Lima Marques, ela fala que a boa-fé, enquanto cláusula geral de interpretação, para controle do exercício do direito, ela confere elasticidade e justiça no sistema privado. Então, tu vê, enquanto está falando da relação da confiança, essa violação da confiança legítima, enquanto uma atitude contraditória, né? Porque, seja por reticência ou omissão dolosa, são formas de inadimplemento com efeitos que vão gerar patrimoniais típicos. A responsabilidade, a possibilidade de minimização, a resolução contratual. Então, tudo isso são circunstâncias que, dentro dessas modificações, elas são importantes. Agora, por outro lado, a gente tem que trazer também de certa forma, uma crítica. Porque assim, ó, quando a gente pega desses dois institutos, tá? A questão da nulidade de pleno direito e a questão do inadimplemento contratual. São dois institutos diferentes, tá? E trazem efeitos diferentes na prática quando a gente ingressa no litígio. As cláusulas nulas não geram efeitos jurídicos. E os comportamentos contrários à boa-fé objetiva podem ensejar reparação, mas não invalidam o contrato automaticamente. Isso é importante. Por quê? Porque a nulidade ela é estrutural, enquanto que o inadimplemento ele é comportamental. Então, essa distinção ela é muito importante, até por causa dos efeitos. A nulidade Então é a gente está então a gente está tendo uma correção teórica aqui. exatamente, exatamente.
Porque, como eu estava dizendo, a nulidade, os efeitos são ex-tunc e ela pode ser decretada de ofício, reconhecida de ofício. Ao passo que o inadimplemento é ex-nunc e depende da iniciativa da parte. Um é de ordem, Eu um é estou de me ordem lembrando pública, o outro inúmeras, relacional, né? eu estou me lembrando inúmeras jurisprudência que eu vejo agora que me vem à cabeça e que fala, né, a nulidade de alguma questão contratual ou o desrespeito à boa-fé é imprescritível. Exatamente. Vai mudar bastante, né? Mas assim, ó, sabe o que que é o interessante, Arnaldo? É que é o seguinte, embora sejam dois institutos distintos, Ao fim e ao cabo, implica em prescrição e na prescrição, né, da indenização. claro, não, e assim, ó, esses dois dispositivos, eles compõem um sistema coeso, se tu parar para Perfeito. pensar. E aí Assim a como função, está, né? assim como tá, porque a função social, ela regula o conteúdo das cláusulas. E a boa-fé objetiva, ela regula a conduta das partes. Então, claro, dentro do modelo contratual constitucionalizado, tá? Supera a lógica patrimonialista e acaba incorporando valores, como tu falasse, a confiança, a equidade, a solidariedade. Então, isso aí é muito importante. Isso aí é o que faz aquele edifício contratual que falava a Judite Martins Costa, que composto pela função social e a boa-fé. Então, Isso tu vê aí. assim, ó, uma crítica também que me sai assim em relação a essa alteração é a seguinte: embora tenha um aparente avanço, há um risco de uma banalização conceitual, porque essa proposta, ela à primeira vista, sim, ela reforça pilares já consolidados pela doutrina e pela jurisprudência: a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Mas quando se positiva essas sanções de uma forma automática e absoluta, no caso, nulidade de pleno direito e o inadimplemento por violação do princípio, se pode banalizar categorias centrais do direito privado. E aqui entra um ponto preocupante para mim. Isso pode gerar insegurança jurídica na aplicação prática por abrir uma fresta para o ativismo judicial. Assim, Mas, olha, de estilista, certa forma, de certa forma, Arnaldo, eu me preocupo porque confunde princípio com regra, entendeu? Converte cláusulas gerais, que sim. por natureza são abertas, são interpretativas e contextualizadas, em um comando automático mais rígido, entendeu? Isso me preocupa um pouco, porque, por assim dizer, é, pode gerar, não é que vá gerar, mas pode gerar uma possibilidade de um ativismo judicial. Isso me deixa preocupado. Mas, em Meu outra. amigo, o que eu ia dizer é o seguinte, olha, já que tu trouxe esse ponto aí eh, do ativismo judicial, eu tenho parado para pensar muito sobre isso, certo? E, em princípio, tem uma ideia de que o ativismo judicial ele é prejudicial, né? Mas, com toda sinceridade e, na minha opinião, pensando em teoria, pensando em aplicação de teoria, pensando em evolução da teoria de direito contratual, obviamente, a gente está falando do ativismo judicial dentro do direito contratual. Tudo que existe, no meu ponto de vista de teoria do direito contratual, ou a maior parte do que existe da teoria de direito contratual, diz respeito justamente, né, a se conseguir fazer uma revisão do que não está certo dentro do contrato. E se eu negar
né, o ativismo judicial, eu vou seguir sem poder revisar contratos, sem poder teorizar em contratos, sem avançar no direito contratual, teoricamente. Luhmann, ele dizia, né, e eu concordo, que para ele o sistema jurídico é composto de dois elementos centrais: lei e juiz. O juiz interpreta a lei. O advogado nem está dentro do sistema jurídico, ele está fora. Porque o advogado não faz o direito acontecer. Quem faz o direito acontecer é a lei e o juiz. O advogado provoca o direito para ele acontecer, certo? Mas isso é Luma, né? A teoria dos sistemas autopoéticos é uma coisa muito contemporânea, apesar de ele já ter morrido, né? E eu chego à conclusão hoje de que até tudo que sustenta o trabalho que eu estou fazendo diz respeito justamente ao ativismo judicial. Eu sou a favor, eu acho que o judiciário tem que se meter dentro dos processos, dos contratos, tem que se manifestar, tem que aplicar a lei, e cada vez mais numa sociedade em rede, onde a maioria dos contratos empresariais ou comerciais ou do agronegócio ou contratos civis, todos esses, eu não estou falando de contrato de consumo, nem contrato de emprego, eu estou falando de contratos da vida civil, contratos empresariais, contratos do agro, todos esses contratos cada vez mais estão tendendo à padronização. Eles são adesivos. As franquias, as plataformas digitais, as representações comerciais, as distribuições, as integrações do agro, está tudo vindo como forma de contrato adesivo, de adesividade contratual, por um motivo muito simples. A partir da tecnologia, a gente consegue se reunir, se comunicar com um grupo maior de pessoas ao mesmo tempo. Antes o contrato era um com um, agora o contrato é um monte de gente junto. E para esse monte de gente junto estar contratando, tem que ter padrão, tem que ter adesividade. Então eu vejo que cada vez mais, e aqui eu acho que 99% dos colegas que vão assistir esse vídeo vão me crucificar, mas cada vez mais eu entendo pelo judiciário sendo ativo na interpretação dos contratos, na modificação das cláusulas contratuais, na modificação dos comportamentos contratuais, e ao fim e ao cabo, sem ativismo judicial, a boa-fé não existe. A boa-fé não existe. Concordo com tudo que tu está dizendo, Arnaldo. Com um porém. Nomenclatura. Pode Seguinte, ser. essa questão do ativismo judicial, talvez eu tenha um bloqueio com o termo, porque no meu entendimento, ele provém daquilo que, na época que nós estávamos na faculdade, era tido como os juízes alternativos. Lá no direito penal. Exatamente, Então, exatamente, não, então exatamente. é um termo que não se aplica aqui para nós. Não, ele não se aplica, mas eu digo assim, ó, eu não estou dizendo que os juízes alternativos do direito penal sejam os ativistas judiciais. Dentro de uma ideia de garantismo, não é isso. Mas é isso que Mas dentro do. é isso que tem assim no espectro geral. Esse é o Pode ser. espectro, esse é o espectro geral, exatamente. Mas assim, ó, o que, que eu quero te dizer com isso? Eu sou contrário à expressão ativismo judicial tida como benéfica pelo seguinte: eu acredito sim que o juiz provocado por uma tese levantada pelo advogado ou eventualmente um promotor, o que seja, ele venha a analisar aquela circunstância, mas baseado em uma questão técnica, fundamentalmente. O problema que eu vejo é quando essa tecnicidade é deixada de lado. Tu me entende? Por exemplo, Claro. se uma cláusula contratual viola o princípio da função socioambiental, ela é nula de pleno direito. Não se pode dar margem à discussão. Tu me entende? E aí o juiz pode declarar nulo independentemente de provocação nos autos. Exatamente. Tu me entende? O que me gera uma certa preocupação é que, por exemplo,
Tu vai convir comigo. Função social é um conceito meio determinado. Ele depende de um contexto histórico, social, Sim, econômico, e ela entende? justamente é a aplicação de um contrato no contexto brasileiro, no Exato, contexto nacional. exato. Então, tu vê, ela tem uma certa, não vou dizer ambiguidade, mas no momento em que se declara automaticamente nula qualquer cláusula que viole isso aí, tu pode gerar uma situação inconsistente, de um ativismo judicial inconsistente. Tu me entende? Que não está baseado na melhor técnica. Essa é a minha preocupação. Tu me entende? Isso pode gerar, por exemplo, uma anulação oportunista. Pode. Uma cláusula, por Mas, exemplo, em que haja um litigante de má-fé. mas, E aí Alexandre, entra essa questão, boa-fé, objetivo, função social. Ela afeta a previsibilidade do contrato. mas eu vou fazer uma provocação para quem vai nos ouvir, Alexandre, que Manda vá bala. em qualquer tribunal na procura de jurisprudência, procura na ementa e coloque assim nos termos de procura função social, entre aspas, e, entre aspas, boa-fé. Boa-fé com hífen, função social sem hífen. A gente vai ver que a jurisprudência, infelizmente, aplica como sinônimos. Diz respeito da função social e da boa-fé e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é Nada a ver. incrível. Então, assim, talvez, Alexandre, a gente e assim, olha, de inúmeras críticas que recebe esse projeto de lei, talvez aqui a gente esteja num dos pontos de maior consciência, a distinção dos efeitos do descumprimento da função social para o descumprimento da boa-fé. Talvez esse seja um dos momentos de maior consciência dentro desse projeto de lei. Talvez essa distinção faça a própria jurisprudência evoluir. E vai fazer. Porque não vai mais poder Pode aplicar ser? como sinônimo. Claro, não, isso sim. Nesse ponto, concordo, fecho contigo. Então Mas eu assim, ó, acho que. até uma. Eu busquei aqui agora, eu estava tentando achar isso aqui. Aqui, ó, tu quer ver, por exemplo, a Judite Martins Costa, ela faz uma advertência à questão dessas cláusulas gerais como uma função social, tá? Dizendo que ela não deve ser utilizada para destruir o pacto a partir de visões subjetivas dos juízes, mas para corrigir os efeitos concretos, quando contrários à dignidade e à solidariedade. Aqui entra aquilo que tu estava falando, inclusive, do pré-contrato. Solidariedade, viu só? Entende? Ela puxa essa. E assim, como eu te disse, eu não discordo dessa tua ideia de que, para que se inove no direito, tu precisa pensar fora da caixa. Tu precisa abrir, ampliar os horizontes para te conseguir vislumbrar possibilidades de novas teses. A minha única preocupação é, dentro dessa situação, a violação da boa-fé objetiva, gerar inadimplemento contratual, enquanto uma redação assim que consagra uma tese que já está consolidada até no STJ, ela abre margem para problema técnico, para essa confusão que tu está citando entre função social e boa-fé objetiva. Tu me entende? Isso é que me traz uma certa preocupação. Claro, nós temos juízes muito bons no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tá? E não é uma crítica à magistratura, quando eu falo em ativismo judicial, mas sim uma crítica a toda a máquina judiciária quando, por exemplo, se traz uma nova tese, se traz uma ideia de modificação de uma determinada jurisprudência, e isso não é analisado dentro de uma margem segura, que traga segurança jurídica. Tu me entende? Não dá para. Como é que eu vou te dizer?
igualar a violação da boa-fé com o inadimplemento, ignorando a necessidade, por exemplo, de uma prestação inadimplida. Isso vai gerar Sim. uma lesão no contrato. Até porque, Alexandre, tem mais uma outra coisa que é importante a gente trazer aqui para nossos colegas compreenderem a importância disso. Geralmente, a boa-fé ela está identificada com obrigações anexas e laterais. Vamos lá. Claro, Existem três tipos de obrigações: a obrigação principal, que é de dar e fazer, as obrigações anexas, que são sinônimos de cooperar, e as obrigações laterais, que são sinônimas de proteger. Geralmente, né, a boa-fé é identificada a cooperação e a proteção, ou seja, dentro de uma relação contratual, cooperar e proteger como obrigação anexa e como obrigação lateral. Não é a obrigação acessória da principal, não é isso. Elas têm vida autônoma e elas existem independentemente do prestar e do fazer. Então, muitas vezes, é exatamente isso que a gente tem que entender. O desrespeito à boa-fé vai gerar o inadimplemento contratual absoluto quando as obrigações anexas e laterais, ou seja, as obrigações de cooperação e de proteção, forem as principais naquela relação contratual e não serem obrigações secundárias. Por exemplo, num contrato de compra e venda, num contrato de prestação de serviço, as principais obrigações são compra e venda dar, prestação de serviço fazer. Mas numa franquia, numa plataforma digital, numa integração vertical do agro, num marketing multinível, numa distribuição, numa representação comercial, a obrigação principal não é de dar e fazer. A obrigação principal vai ser cooperação e proteção, porque a obrigação de dar e fazer vai estar com o intermediário e o cliente. Mas antes do intermediário e cliente, tem o intermediário e o centro. Quem é o centro? O franqueador, a agroindústria, o importador ou a indústria em relação ao distribuidor ou representante comercial. Então, mas volto a dizer também nisso, né, Alexandre, talvez essa alteração, se passar, ela vai ser muito propícia ao reestudo da boa-fé, ao reestudo da função social e o aprimoramento, porque hoje, né, basicamente, aqui eu tenho que render todas homenagens a Judite Martins Costa, que eu chamo carinhosamente, em momentos de estudo e reflexão interna, como a nossa Temis. É, é, não tem quem fale melhor do que ela no Brasil sobre boa-fé e função social, essa é a verdade. né? Nem Pontes de Concordo, Miranda. Ninguém fala melhor do que ela. É concordo ela que perfeitamente. fala e está tudo pronto, ela tem todo o material pronto. Talvez o que vai acontecer com esse projeto passar, né, em relação a esses princípios, seja uma retomada do que Judite nos traz, né, e um aprimoramento do estudo, que hoje a gente vê que não tem. A maioria da literatura não faz a distinção correta da função social e da boa-fé. A jurisprudência eu não vou nem falar, né? E os advogados não sabem aplicar a função social, porque é muito difícil de aplicar, porque ela se aplica, sim, em contratos que têm uma dimensão coletiva, não é todo contrato que tem uma dimensão coletiva, pelo contrário, são exceções. Né? Eu defendo Uhum. que todas as redes contratuais possuem essa dimensão coletiva, mas as redes contratuais são minoritárias dentro de todo o espectro de contratos existente no mundo. A boa-fé, sim, muito mais presente, porque são relações mais diretas entre os contratantes. Então, eu acho que, na verdade, né, se a gente for
vai acontecer que nem o nosso curso, né, Alexandre? Se a gente for falar de boa-fé, a gente vai precisar de 8 horas, que nem a gente fez lá no nosso curso da EDOC. Então, eu acho que está ótimo por aqui. Eu acho que é importante a gente trazer essa distinção que está finalmente sendo levada ao Código Civil de uma forma teórica mais correta, né? Os efeitos são diferentes. É óbvio que ainda com isso nos traz a necessidade e a certeza de que é preciso entender o que é função social e é preciso entender o que é boa-fé. Boa-fé Claro, não é tão somente pacta sunt servanda. Pacta é, sunt servanda é o mínimo, senão não existiria nem contrato, nem direito contratual. Então tudo começa do pacta sunt servanda, mas abre-se um leque de exceções ao pacta sunt servanda que é representado pela boa-fé. E aí a gente precisa compreender até mesmo quais são os tipos de prestações existentes para poder aplicar a boa-fé de forma correta. Eu acho que é isso, né, doutor? isso aí, Arnaldo, assim, ó, é muito bem posto o que tu colocasse, mas assim, enquanto a força de princípios abertos, se fosse transformar tudo em inadimplemento ou em unidade, o sistema, a sistematicidade, melhor dizendo, do direito às obrigações, ela pode perder a precisão dogmática. E o contrato vai acabar perdendo estabilidade e a previsibilidade. A minha preocupação reside nessa alteração, nesse ponto. Entende? Embora represente um amadurecimento da teoria contratual brasileira, a gente tem que distinguir com clareza, muita Perfeito. clareza, esses dois institutos. Os Entende? princípios são assim, né, Alexandre? Não, É verdade. o princípio ele é de uma compreensão muito mais complexa do que as normas em si, né? Claro. Ele carrega toda um grau de abstração que é gigantesco. E aqui cabe bem aquela, a título de encerramento, que até aquela frase do Ponte de Miranda. O contrato não é apenas um pacto entre as partes, é um elo entre o direito, a sociedade e a confiança. Ponto que eu tinha Exatamente. falado lá no início. Perfeito, meu amigo. Então, pessoal, é isso, tá? Quisemos trazer aqui eu, o diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS, e o doutor Alexandre Valente Celistre, o vice-diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS. Quisemos trazer aqui essa modificação importantíssima que está sendo proposta com o projeto de lei número 4, 2025, acerca das consequências do descumprimento dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Fica um grande abraço, um grande beijo à nossa presidente, doutora Sulamita Cabral, quem nos incentiva e nos permite desenvolver essas conversas. Muito obrigado. Agradeço aí também e sigo à disposição. Quando precisar, é só prender o grito.